Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Júlia do canal Botafogo em Ação e hoje finalmente vamos ver os resultados daquele formulário que nós divulgamos nos vídeos, divulgamos o link nas postagens da comunidade, divulgamos entre amigos, entre grupos de botafoguenses e chegamos a 11 respostas que eu dei uma olhada antes e são respostas bem completinhas. Então esse vídeo vai ser dividido em duas partes para podermos conversar sobre e poder comentar, né, a partir da opinião de cada torcedor que mandou o seu formulário preenchido. Lembrando que esse é um formulário onde fizemos algumas perguntas sobre o rendimento do Botafogo esse ano, as opiniões, né, do torcedor, onde deixamos totalmente livres para falar o que estavam querendo falar, o que estava no coração, o que estava entalado na garganta. Demos a opção de colocar um apelido, colocar um nome normal ou colocar como anônimo. Então, basicamente é isso. E queremos saber sobre o que acharam desse ano e também o que pensam sobre o futuro, o que esperam do futuro do Botafogo. Sendo que, né, como sempre, o Botafogo muda as coisas de um dia para o outro, né? Já saiu o Ancelotti, já temos um outro técnico, então muitas das respostas ali envolvem o Ancelotti e então eu já deixo o aviso em consideração para não ficar confuso, né? Esse formulário ele foi postado já há bastante tempo, então coletamos as respostas antes mesmo de qualquer caos. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos ver o que os torcedores tiveram a falar nessa primeira parte. E é isso, pode soltar a vinheta. Botafogo, campeão desde 1910. Olha, já começamos com um aqui que o apelido já é sensacional. Eu já adoro essa pessoa. Estamos falando das respostas do formulário do Jeguinho do Nordeste. E eu não estou brincando, tá? Foi escrito pelo próprio. E seja lá quem for, eu já adorei o humor. E já adoro muito essa pessoa. Se você for o Jeguinho do Nordeste e estiver assistindo isso, saiba que eu já te adoro. Então, a primeira pergunta, a gente pergunta sobre a faixa etária. Ele marcou entre 33 a 49 anos. Há quanto tempo, mais ou menos, torce ou acompanha o Botafogo? Onde ele respondeu 40 anos, né? Ou seja, praticamente a vida inteira, acredito eu, pela resposta da faixa etária. Então ele viu muita coisa, ele tem muita coisa para falar, então vamos ouvir. Aí então pedimos, né, para que a pessoa escreva da forma que preferir, ou grande ou pequeno, uma frase, uma palavra, qualquer coisa, o que mais lhe decepcionou nesse ano em relação ao time. E deixamos livre para a pessoa desabafar. Mas o Jeguinho do Nordeste foi direto e reto, como o craque Neto. E a decepção maior dele, todo o planejamento. E eu concordo 100%. Direto e reto. E tá certo. E a próxima pergunta. O que você acha que seria a solução ou as soluções para melhorar logo no início de 2026 e manter um time e um estilo de jogo de qualidade? E a resposta dele foi: mandar alguns jogadores embora. E é isso. Eu tenho uma opinião que pode ser polêmica para alguns,
Mas eu tenho um jogador em específico que quem me conhece sabe que eu tô desesperada pra ir embora. Mas o cara parece carrapato, não larga. E é isso, mas, né, evitarei nomes porque, né, vai que, sei lá, em algum momento esse cara vai lá e me entrega uma camisa e eu fico com a consciência pesada, né? Então vamos evitar. Mas eu até gostaria de saber quais jogadores ele acha que deveriam ser mandados embora. Mas alguns. E tá aí. É isso aí. A próxima pergunta: quais jogadores atuais, titulares ou reservas vocês gostariam de retirar do elenco? Se puder, justifique sua resposta. E novamente, Jaguinho do Nordeste foi cirúrgico. Mandou o Arthur Reborn, o Arthur Cabral, e já que ele falou, não foi ele que falou, não fui eu concordo 100% nesse nome. Foi ele que falou, não fui eu, ok? Cris Ramos, ele botou como opção também, etc. Ou seja, ainda tem mais que ele acha que deveria sair. Eu concordo com o Arthur Cabral 100%, porém, eu não sei explicar, mas eu ainda tenho uma certa confiança no Arthur, no nosso anjo das pernas curtas, porque ele dá umas loucuras em uns jogos, e em outros ele vai lá e, sabe, tá inspirado. E, assim, eu acho que mandar vender ele de certa forma e tal, e deixar a vaga novamente em aberto, acho que não é uma preocupação para agora. O Cris Ramos também, eu acredito que o que falta é realmente um técnico mais firme, um preparador físico melhor e, enfim, porque o Cris Ramos, ele tem potencial. A gente viu logo assim que ele chegou, o cara já tava parado um tempão e mesmo assim o cara chegou já ajudando a gente a vencer um jogo que tinha tudo pra gente perder, contra o Juventude, né, na casa deles e tal. O cara mal entrou, já decidiu. Então a gente sabe que ele é capaz disso. Tem alguma coisa que tá apagando esse talento, tá apagando esse brilho dele. Mas eu ainda acredito que ele possa ser, nem que ele fique de reserva, mas precisamos achar alguém para ficar no lugar do Arthur Cabral urgente. E o Cris Ramos, ele, como tá emprestado, ele pode ficar de banco e entrar no segundo tempo, acabar sendo decisivo, né? Então ainda tem uma esperança com ele também. Então, próxima pergunta. Imagine o seguinte cenário: você tem uma chance de conversar ou discursar com todos os jogadores e staff e falar todas as verdades que estão entaladas em sua garganta. Qual seria seu discurso? Você puxaria a orelha enquanto tenta passar confiança, ou seria apenas uma bronca atrás da outra? E o Jaguinho Nordeste, também direto e reto, respondeu: eu ia xingar um pouco eles primeiro. E é isso aí. Xingar um pouco primeiro, depois vai pra conversa. Mas xingar primeiro pra extravasar e aí depois voltar, respirar fundo e mandar na lata o que tá entalado. Tá certo, tá certíssimo. Então vem uma pergunta de, onde você pode marcar apenas uma opção. Que a pergunta é a seguinte: qual o seu grau de satisfação com o Botafogo durante esse ano de 2025? Então temos várias opções. A resposta marcada pelo grande Jaguinho Nordeste, cara, eu te adoro. Ele marcou a opção péssimo, sem vontade de acompanhar. E a gente não dá pra julgar. Eu espero pelo menos que com os novos reforços que virão e com o novo técnico, eu espero que isso o faça mudar de ideia, né? Se você tá assistindo
Jaiguinho do Nordeste, grande homem. Espero que isso tenha, de certa forma, te animado a não desistir de acompanhar e não desistir de apoiar. As outras opções eram horrível, mas ainda acompanho. Mediano, às vezes melhora, mas também decepciona demais. A outra opção, parecem perdidos em campo e se irrita, mas ainda tenho fé. Foi bom, o importante é focar em 2026 e melhorar tudo. E decepcionado, mas nunca desistindo de torcer e acompanhar os jogos. Eu provavelmente não conseguiria marcar uma opção só, mas se fosse para marcar só uma, o que é o caso, eu diria decepcionada, de certa forma, mas nunca desistindo de torcer e acompanhar os jogos. Mas se pudesse marcar mais de uma, eu também marcaria mediano. Às vezes melhora, mas também decepciona demais, né? Um dia a gente tá metendo uma goleada, no outro dia a gente tá passando sufoco com times menores, né? Então, é bem relativo. A próxima pergunta é: qual é seu grau de expectativa e esperança para 2026? E ele respondeu: grande. Ou seja, então acredito que minha pergunta já foi respondida aí, né? Agora temos novo técnico, argentino, sangue nos olhos, cara vencedor, novo e com uma mentalidade que é o que a gente precisa. Então, com certeza, Jaiguinho do Nordeste tá bem feliz, acredito eu, espero eu. E aí a última pergunta. Por último, caso deseje, deixa aqui seu desabafo pro time, os jogadores e toda a equipe. E aí, encerrando com chave de ouro, direto e reto novamente, Jaiguinho do Nordeste fala: vão todos aprender a jogar futebol. E é isso, é uma lição importante, né? CT tá lá pra isso, vão pro CT. Aproveitaram as férias, lindo, depois direto pra CT. Vão jogar futebol. E é isso. E descansem. E agora que não tem açougueiro, evitem lesões, pelo amor de Deus, se cuidem. E esse foi o formulário do Jaiguinho do Nordeste. Muito obrigada pela resposta. E cara, sensacional, direto e reto. É assim que a gente gosta. Já o próximo formulário vem de uma pessoa que decidiu ficar em anônimo. Então, nós vamos respeitar isso. Sobre faixa etária, maior de 50 anos. Então, realmente, essa pessoa sabe o que tá falando. Essa pessoa viveu muita coisa com Botafogo. Então, é importante ouvir o que ela tem a dizer, né? Há mais ou menos quanto tempo torce e acompanha Botafogo? Desde criança. E eu também, com certeza, ainda mais podendo ver tudo que o Botafogo foi no passado e tal, era impossível não se apaixonar, né? Isso até o próprio Zico se apaixonou. Quem somos nós, né? Botafoguenses. Falar, né? Nós somos suspeitos para falar. Então, a próxima pergunta é sobre o que mais lhe decepcionou nesse ano em relação ao time. E a pessoa respondeu que a quantidade de lesões que atrapalhou muito. E também concordo 100%. As lesões atrapalharam demais e tornaram o trabalho do Ancelotti mais difícil do que deveria ser, né? Chegamos ao ponto onde dava para formar um time B só com os lesionados, porque chegamos a ter 12, 13 lesionados, e preocupante demais, o que de certa forma dá para compreender porque a diretoria decidiu por demitir, né, o preparador físico. E infelizmente, ou felizmente para alguns, o David acabou indo junto, né? Ele escolheu assim, mas com aquele cara realmente as lesões muito esquisitas, muito preocupantes, lesões graves
e às vezes em treinamento, o que não dá para aceitar como normal. A próxima pergunta é: o que você acha que seria a solução para melhorar logo no início de 2026 e manter um time e um estilo de jogo de qualidade? E a resposta foi: contratações pontuais e investigar a fundo o porquê de tantas lesões. E sim, seria com certeza uma das soluções para, né, consertar tudo isso para 2026. De certa forma, uma parte a gente está resolvendo, que são, né, as contratações, né? Graças a Deus não esperamos praticamente nem uma semana para ter um técnico novo, e já tem muito jogador, né, que está quase assinando um contrato para vir para cá, e jogadores que são bons e que podem somar muito ao time. Então dá para ter uma esperança. E sobre o porquê de tantas lesões, eu acho que ficou, né, ficou bem perceptível que o problema estava no preparador físico, que queria puxar demais dos jogadores, e sendo que no campo a gente não conseguia ver todo esse preparo, ou seja, tava só levando os jogadores ao limite, e aí quando chegava na hora do jogo, boa parte lesionado, ou então prestes a se lesionar por conta do preparador físico. E aí realmente fica difícil. A próxima pergunta: quais jogadores atuais vocês gostariam de retirar do elenco? E mais uma vez, mais um voto pro Arthur Cabral, por ser muito pesado e lento. Então, mais um voto aí pro Arthur Cabral. Tá sendo quase unanimidade. Então, viemos a pergunta do cenário onde você tem uma chance de conversar, discursar com jogadores, com elenco, comissão técnica, falar as verdades, fazer um discurso, qual seria? E a pessoa respondeu: serem mais focados, mais concentrados nas partidas. E sim, isso é muito importante também, e é uma coisa que tem faltado em alguns jogos, principalmente fica ainda mais notável a falta de concentração, mas esperamos que isso melhore para o ano que vem. Qual o seu grau de satisfação com o Botafogo durante esse ano de 2025? Aí a pessoa, o anônimo, marcou: foi bom, o importante é focar em 2026 e melhorar tudo. Positivo, gostei. Um bom pensamento positivo no meio de tanta negatividade, pessimismo. É bom ter uma pessoa positiva. Vamos lá, que vai dar certo. Esse ano de 2026 vai dar certo. Qual o seu grau de expectativa e esperança para 2026? Aí a resposta foi grande também. Ou seja, só aí já são 2 que respondem que estão com grandes expectativas para 2026. E isso ainda foi antes do Ancelotti sair e de termos um novo técnico. Ou seja, as pessoas já estavam esperançosas. E por último, caso deseje, deixe aqui seu desabafo para o time, jogadores e toda a equipe. E a resposta foi que nessa reta final tenham muita concentração e foco nos jogos. E graças a Deus tivemos, de certa forma. Cambaleamos, né, nos empates. Poderíamos ter conseguido a vaga direta para Libertadores, por mérito nosso mesmo, não dependendo do resultado do Fluminense ou do Bahia. Mas o importante é que estamos na pré. Em 2024 ganhamos passando pela pré-Libertadores. Então não é algo impossível, não é algo que a gente deva temer. E isso é ótimo. E esse foi o formulário anônimo, mas também de muita importância, principalmente vindo de alguém, né, de mais de 50 anos e sendo Botafogo desde a infância. É muito importante. Agora temos o formulário, as respostas do Yuri.
Ele tem entre 26 e 32 anos. Ele torce e acompanha o Botafogo desde 95. E o que mais decepcionou ele esse ano em relação ao time, a resposta dele foi: sinto que não teve um planejamento inadequado por parte da diretoria do clube, apesar de perdermos jogadores importantes, mas isso não é desculpa. Os jogadores novos que entraram no elenco poderiam dar conta do recado. Eles têm talento de sobra para isso. Espero, com muita esperança, que 2026 seja bem melhor. Um ano com bastante conquistas e títulos novamente para deixar o torcedor botafoguense alegre. E é isso. Eu acredito que, não sei se ele quis dizer que sente que não houve um planejamento adequado ou se realmente ele acha que não foi inadequado e que realmente a culpa tá nos jogadores novos que a gente viu, né, que podem dar conta do recado e pro Yuri, pelo que deu a entender, a única decepção foi justamente essa. E também pelo dinheiro que foi gasto, né, com esses jogadores novos. A gente esperava que eles já viessem prontos para respeitar, né, os adversários, para respeitar o jogo, respeitar a torcida e botar o talento deles em jogo. Alguns já desde o início já mostraram o que eles têm, mostraram que estão ali para vencer. Alguns demoraram, mas se adaptaram, e alguns até hoje não embalaram muito, né? Mas compartilho da esperança dele para 2026. E para ele, a solução para melhorar logo no início de 2026 e manter um jogo de qualidade, ele diz que precisamos novamente de uma identidade, algo que mate o jogo logo no primeiro tempo, como se fôssemos letais, sem dar chance ao adversário. Aí vem a parte onde eu falei, né? A gente não tem mais o Ancelotti. Na época do formulário ainda estava longe de, né? A gente até... Muita gente queria que ele saísse, mas ele já tinha deixado claro que não ia sair. Então a gente já estava contando com ele para ano que vem. Aí ele falou: o Ancelotti terá tempo para estudar a melhor forma e, claro, se ele continuar para o próximo ano à frente do clube como professor, né? O que não aconteceu, mas que o Marcinho Anselmi, se Deus quiser, ele vai tomar conta disso e vai até fazer uma forma melhor para o Botafogo, tenho certeza. Aí a próxima pergunta era de quais jogadores atuais gostariam de tirar do elenco. Aí a resposta do Yuri foi: não tiraria nenhum. O que eu sinto é que ainda falta uma união por parte dos jogadores, voltar a ser família novamente, ter identidade, mais raça, mais vontade de fazer dar certo novamente. E sim, de certa forma tem alguns jogadores ainda que parecem não estar ali, né, tipo, unidos, mas eu acho que, né, nessas últimas etapas a gente viu que a equipe tá, fora os que já eram unidos, os que chegaram depois, eu acredito que eles estão realmente começando a se enturmar mais e o espírito de família tá voltando, né? A gente vê pelo... eu sempre vou citar de exemplo essa viagem à Disney do Barbosa com o Ponte e com o Montoro, porque é simplesmente sensacional. Sensacional. E a dupla também do Montoro com o Barreira, a gente ainda vai ver muito deles, e se Deus quiser não serão vendidos, vão ser nossas joias ainda. E novamente a pergunta do cenário, né, de conversar, discursar com o elenco, e qual seria o discurso. E o Yuri respondeu: voltem a ser família, ter união, garra, ambição de vencer sempre, se esforcem em campo,
para devolver a alegria aos milhares de botafoguenses que apoiam vocês em campo em todos os jogos. E é isso aí. Não tenho nem nada a adicionar, porque é uma coisa que a gente, que eu tenho pensado nisso há muito tempo, e eu vejo muita gente também com essa preocupação de faltar garra que até pouco tempo tinha, mas a gente às vezes já entrava em campo já com uma expressão de derrota que é inaceitável, né? Convenhamos. Então, concordo 100%. E aí veio a pergunta do grau de satisfação com o Botafogo em 2025, onde o Yuri marcou mediano. Às vezes melhora, mas também decepciona demais. E essa era uma das minhas opções de resposta também, então, né? Nada a acrescentar. Qual o seu grau de expectativa e esperança para 2026? A resposta foi: a minha esperança é que o Botafogo volte a ser temido e letal em campo novamente, que os adversários demonstrem respeito por esse clube que fez história na Libertadores, Brasileirão e Mundial de Clubes desse ano. E é isso, sabe? Eu acho que respeito é uma coisa essencial. Se a pessoa diz que ama futebol, que gosta de futebol e tal, e não reconhece a importância do Botafogo, não só do Botafogo, mas do Vasco também, por exemplo, essa pessoa não gosta de futebol, essa pessoa não ama futebol, essa pessoa ama o clube, né? Ama o clube que ela torce, não ama o futebol. Porque se amasse o futebol, eles saberiam reconhecer da importância. Podemos não estar, nem o Botafogo nem o Vasco, podemos não estar na melhor fase, realmente não estamos. Porém, falar que não tem história, falar que é minúsculo, falar é o tipo de coisa que você já tem como perceber que a pessoa não entende nada do futebol e que só importa o time da pessoa e mais nada. E por último, para deixar o desabafo para o time, para toda a equipe, o Yuri respondeu: sejam unidos, vençam obstáculos juntos, lá em cima tem um Deus que protejam todos vocês. Tenham garra e ambição sempre e voltem a ser o Botafogo letal e competitivo que eu gosto de assistir. E é isso aí, todos nós amamos ver esse Botafogo competitivo. A gente quer muito isso de volta. E essa foi foram as respostas do Yuri. Yuri, agradecemos muito pelo tempo que você dedicou ao formulário e tô torcendo muito para que realmente suas palavras passem, mesmo que de longe, passem um esforço, né? Passem um apoio aos jogadores e à equipe. Muito obrigada, tá? A todos que enviaram suas respostas ao formulário, eu agradeço muito. E eu nem esperava, não. Quando eu terminei a do Yuri, eu não sabia quem era a próxima pessoa. E uma pessoa super especial aqui, a Flavinha, que acompanhou nossa live no canal do Bruno Print, que me apoiou muito no WhatsApp depois de uma situação chata que passei. Uma pessoa maravilhosa. Um beijo, Flavinha. Um beijo desde já. Vamos lá ler seu formulário que eu tô super ansiosa já. Então, na faixa etária, entre 33 e 49 anos, ela acompanha e torce pelo Botafogo há 36 anos. E o que mais decepcionou ela esse ano em relação ao time foi a falta de planejamento, né? E que ela diz, onde ela diz: simplesmente ficamos esperando como deveria ter tido. Valores de compra para o elenco bem altos e pouco retorno. Saída dos técnicos e muitas lesões. Essas foram as decepções dela esse ano com o Botafogo. E as soluções, né, para melhorar no ano que vem e manter um bom time e um estilo de jogo de qualidade. Ela respondeu: manter uma boa parte do elenco e manter o técnico, o que infelizmente não foi possível, mas
já achamos um substituto que tem mais experiência até do que o Ancelotti. Então, acreditamos que, se Deus quiser, vai ser ainda melhor, né? Vamos torcer. O novo medo é ele sair e ver alguém que o elenco leve mais tempo para acertar as jogadas. Então, realmente, Flavinha, tudo que você escreveu aqui acabou acontecendo. Mas eu acredito que não temos motivo para ter medo. Que o Ancelotti, ele demorou, mas ele estava se acertando já na reta final. Então, acredito que o Anselmi, tendo mais experiência e já tendo experiência, inclusive, com o time brasileiro e com times sul-americanos em geral, eu acredito que ele tenha tudo para ser um técnico que vai trazer título pra gente nesse ano de 2026. Então, vamos dar um voto de confiança, que talvez ele até já chegue já dando uma surpresa na gente, uma surpresa boa. Agora temos que esperar para ver, mas eu tô positiva. Vamos ficar positivos. E aí, então, a pergunta dos jogadores que gostariam de retirar do elenco. A resposta da Flavinha foi Mastriani, que quase não jogou. Léo Link, eu colocaria nesse momento no banco e colocaria o Christian Lohr, pois pagamos um valor alto e não sabemos como ele atua em campo. Cris Ramos, eu não seguiria com ele. E eu até concordo em partes. Em questão do Cris Ramos, eu acredito que para banco ele seja uma boa opção, porque ele, por ser alto, por ser magro, né, pernas longas, então ele corre muito, ele ajuda a criar jogadas também. Mas em questão de centroavante, ele é justamente o contrário do Arthur Cabral. Enquanto o Arthur Cabral, ele precisa da bola já quase na boca do gol para ele só empurrar para dentro fazer, o Cris Ramos, ele realmente, corre atrás da bola, ele não fica só esperando, e ele cria jogada, e quando ele tem a chance, ele vai lá e faz, ou pelo menos ele tenta. E eu sempre digo que o importante é chutar, porque você nunca vai conseguir fazer gol se você não chutar. E o Cris Ramos, ele é uma boa opção, pelo menos, nem que seja para banco e para ser titular às vezes, e até encontrar um centroavante que não seja Arthur Cabral, que seja um centroavante rápido, eficaz, mortal, que deixe a defesa do adversário toda zureta. É disso que a gente está precisando. Vamos lá. Sobre o cenário de conversar, discursar com o elenco, a resposta dela foi: o ideal é primeiramente entender o que está acontecendo com cada jogador, depois realizar uma roda de conversas puxando a orelha e mostrar pontos positivos, pontos negativos e o que melhorar para o elenco desenvolver para crescermos em 2026. E é isso, gente. Flavinha, por favor, já para a presidência. Flavinha, por favor, tome conta do Botafogo, porque é isso, sabe? É isso. Não é só jogar o negativo, falar, porque vocês erraram nisso, porque tem que ter mais gato, porque tá certo também. Mas essa forma de abordagem é a mais certa, e também uma forma de convidar, né, o elenco a se pronunciar e ver se eles realmente entenderam que esse ano não dá para se repetir, que esse ano sirva de aprendizado apenas e que 2026 seja completamente diferente, porque a gente quer ver o Botafogo sendo campeão, a gente quer ver o Botafogo levantando o título de novo. E não é por questão de se acostumaram com 2024. Não, a gente não tá falando de vencer tudo, a gente não tá falando de vencer todos os jogos. Estamos falando de pelo menos uma Copa do Brasil, né?
A Libertadores é mais difícil? Mas uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, né? Enfim, a gente mostrar que tá aí. Mostrar que a gente não veio pra ficar sendo mediano. E o grau de satisfação com o Botafogo, da Flavinha, ela marcou, foi bom. O importante é focar em 2026 e melhorar tudo. E novamente concordo 100%. Qual o seu grau de expectativa e esperança para 2026? Ela respondeu: sempre boa, pois apesar de tudo, o técnico está mostrando querer melhorar e isso anima. E aí não temos mais o técnico, né? Não o Ancelotti, mas temos um técnico que, pelo que se vê da atuação dele, o pessoal já foi atrás de vídeos dele em campo, comemorando o gol, comemorando tudo, piradinho da cabeça, do jeito que a gente gosta, entendeu? A gente reclamava tanto do Ancelotti, né, dele ficar parado, e quando acaba a gente, né, quando ele tava finalmente se soltando, acabou que ficamos sem ele, mas ganhamos um cara onde eu tenho certeza que a última coisa que a gente vai ter que se preocupar é dele ficar parado, porque ele não vai ficar. Isso é uma coisa que eu aposto, eu coloco minha mão no fogo, o cara vai entregar muito, muito mesmo. Pelo menos no entretenimento, né? Na parte técnica, vamos ver. E por último, né, um desabafo pro time, para toda a equipe. A Flavinha respondeu: o Botafogo me contratar para ser assistente social ou auxiliar técnico. Precisamos mostrar a nossa visão, além de ser torcedor, mas de mostrar o quanto ser profissional é unir forças nas vitórias e nas derrotas, pois tem sido inspiração e mudando a vida de muitos torcedores para não desistirmos jamais dos nossos sonhos. E eu sou 100% a favor de contratarem a Flavinha, 100% a favor. E realmente ela tem total razão. A gente... eu acho que uma das coisas mais importantes que aí já é uma coisa que parte da SAF é justamente contratar funcionários que já tenham uma conexão muito forte com o Botafogo, porque principalmente se, assim, a pessoa às vezes se candidata para uma vaga onde ela não tem, assim, todos os requisitos, mas tem a maioria, e principalmente tem uma conexão extrema com o Botafogo. Eu acho que isso já ajuda, sabe? Porque o que a gente vê, né, nas redes sociais, os funcionários da SAF e tal, são muito, como alguns vídeos mostram, né? Pelo visto eles são muito assim, amigos, e realmente parece ser um ambiente muito acolhedor, e isso é muito importante para o time funcionar também, porque para o time funcionar em campo, né, o interno tem que estar funcionando. Então não adianta a gente ter um time 100% perfeito em campo, jogadores todos em 100%, aquela coisa toda, e a parte, os bastidores, né, em um tremendo caos. Então é muito bom ver que isso existe, e sim, contratem mais botafoguenses, por favor, eu sou uma delas. E então é isso, essa foi as respostas da Flavinha, e vamos encerrar com chave de ouro, né, essa primeira parte dos formulários, que temos mais respostas ainda. Hoje foram só 3. Vou até olhar aqui de novo porque eu já perdi a conta. Hoje foram 4. E temos 4 de 11. Então ainda temos algumas partes aí pra fazer, para o vídeo não ficar tão puxado, tão cansativo pra vocês. Mas é isso, e se Deus quiser vai dar pra filmar, né? Vai dar pra fazer todas as partes pra serem entregues, serem postados até o dia 31 ainda, pra gente ter
pra gente ver como é que já vai ser o início de 2026 pro nosso Botafogo. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa participação, de terem participado do formulário. Eu agradeço muito a todas essas 11 pessoas que participaram do nosso formulário, responderam e fizeram esse vídeo ser possível. Agradeço de paixão mesmo a todos os inscritos e aqueles que nos acompanham e ainda não são inscritos. É só se inscrever, é rapidinho, é só um clique. E também deixem um like, deixem um comentário. A gente sempre fica muito feliz de receber comentários e responder. E também fiquem atentos, ativem o sininho, que sempre que tiver uma novidade vocês recebem notificação em primeira mão, assim que sai o vídeo. Então, 2026 temos muitos planos. E são muitos planos. E já começa em janeiro, então não percam, compartilhem o nosso canal, os nossos vídeos com colegas, amigos botafoguenses, em grupo, porque aqui é Botafogo, é apenas Botafogo, e é isso, somos 3 muito dedicados ao canal. Eu sou a mais sumida, mas a paixão é intensa. E é isso que importa aqui. Nós queremos botafoguenses apaixonados para compartilharem, alegrias e tristezas aqui conosco. Então, fiquem com Deus. Até a segunda parte e um beijo.